A intervenção federal no Rio de Janeiro foi comemorada por muitas pessoas. Muitas delas acreditam que a intervenção militar no estado do Rio de Janeiro será a única saída para se resolver a questão da segurança pública no estado. Tal medida, no entanto, contraria o que pensam muitos estudiosos, inclusive o depoimento de um general do Exército Brasileiro, dado que não é a primeira vez que o Exército foi convocado a intervir no Rio de Janeiro e baseado em uma outra experiência, no Complexo da Maré. Quero dizer mais uma vez a Sua Excelência o Comandante do Exército, o General Vilas Boas, que é uma satisfação para esta comissão tê-lo aqui para tratar de assuntos de tamanha relevância. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos para a sua exposição, seguida de perguntas que serão feitas pelos senadores e senadoras aqui presentes. Tem a palavra, Vossa Excelência. Internamente, este emprego, inclusive, causou agora recentemente alguma celeuma de garantia da lei e da ordem. Nos últimos 30 anos, nós fomos empregados 115 vezes. Nós não gostamos desse tipo de emprego. Não gostamos. Eu vou voltar a me referir a isso depois. Os mais recentes, do ano passado e deste ano, aí estão esse trabalho de varredura em presídios, que continua em andamento. E tivemos no Rio Grande do Norte, na Potiguar, Pernambuco, no Espírito Santo, uma operação extremamente sensível, extremamente difícil, e no Rio de Janeiro, com a enorme preocupação que aquela situação do Espírito Santo pudesse se espraiar para o Rio de Janeiro. Então, no Rio, ela teve um caráter até preventivo. O último grande emprego nosso foi na favela da Maré, comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. Uma comunidade de 130 mil habitantes. Nós ficamos lá por 14 meses, senador. E o general Fernando, inclusive, foi o comandante de um período. E eu, periodicamente, ia até lá e acompanhava o nosso pessoal, as nossas patrulhas na rua. E um dia me dei conta, senador Requião, nossos soldados atentos, preocupados, né? São vielas, armados, e passando crianças, senhoras, enfim. Eu pensei, estamos aqui apontando arma para a população brasileira. Pô. Nós somos uma sociedade doente. E lá ficamos 14 meses. No dia que saímos, uma semana depois, tudo havia voltado ao que era antes. Então, temos que realmente repensar esse modelo de emprego, porque ele é desgastante, perigoso e inócuo. Eu diria que nós temos a liberdade assegurada do nosso povo, do nosso país. Mas temos que pensar na qualidade dessa liberdade, senador Requião, que está muito afetada, né? A população sofre muito no dia a dia, principalmente pelas questões da violência. 60 mil pessoas mortas por ano, 20 mil desaparecem por ano. A quantidade de estupros é mais de 100 mulheres estupradas por dia, fora os danos ao patrimônio. E é interessante a nossa passividade, né, da população, nós autoridades, em relação a esse descalabro. O senhor disse o seguinte, senhoras e senhores, eu vos afirmo que há em todas essas dúvidas uma única certeza, que nossas escolhas vão definir o futuro que queremos. E somente nós, unidos, poderemos comprar o direito de se viver em uma sociedade livre e justa. Isto não é um sonho, é o anseio de um povo, eu acrescentaria, de um país abençoado pela própria natureza. Por que eu fiz essa reflexão agora, repetindo a sua frase? Porque com essa crise, general, há a repetição de que hoje, e eu lido muito com rede social, só as Forças Armadas vão resolver a nossa crise. Então, eu quero indagar Vossa Excelência sobre essa postura da sociedade. Eu acredito e atribuo aí ao respeito que a instituição militar recebe, porque entre as pesquisas de avaliação de respeito e confiança, as Forças Armadas aparecem em primeiro lugar. Segundo lugar, a Igreja Católica. Então, eu queria que Vossa Excelência avaliasse, nesse momento de dificuldade, essa ansiedade, esse desejo, essa aspiração da população, mas talvez pela via equivocada de não ser esse o papel das Forças Armadas. Muito obrigado.
A senhora levantou a questão, sempre muito presente, de diversas origens, da intervenção militar, né? Fez uma pesquisa recente no Rio de Janeiro, 55% da população é favorável a uma intervenção militar. Senador Lindbergh, isso, como eu disse, da gente andar na rua apontando arma à população, isso também é muito triste, que a população veja como alternativa, né, uma intervenção militar. As pessoas até já não percebem mais que isso está absolutamente anacrônico. Haja visto o que aconteceu na Turquia, não é? Temos um exemplo recente. Então, essa hipótese é absolutamente afastada. Quando eu assumi e começou aquela crise que desagou no impeachment, e essas demandas estavam crescendo, e algumas inquietações dentro da força, nós estabelecemos, então, virou quase um mantra: nós vamos atuar, sempre estamos atentos, mas com base em 3 pilares. Primeiro, estabilidade. Nós temos que contribuir para a manutenção da estabilidade do país e jamais provocar alguma instabilidade, para que as instituições tenham condições de encontrar os caminhos em nome da sociedade e sair dessa crise que nós estamos vivendo. Segundo, a legitimidade. Podemos até ser empregados, até atuar, mas sempre com base no que diz a Constituição, por iniciativa de um dos poderes, e se formos empregados, será para preservar a democracia, ser para fazer cumprir a Constituição e para preservar as instituições. Foi o enorme sacrifício que esse contingente de 200 mil homens fazem em benefício do nosso país. Sobretudo com as palavras tranquilizadoras que nos foram trazidas hoje pelo comandante do Exército, colocando de forma precisa, cirúrgica e absolutamente clara, límpida e cristalina as atribuições atinentes, inerentes, dadas pela Constituição da República às nossas Forças Armadas. Como um comentário adicional, eu apenas gostaria de dizer aqui da enorme dificuldade que eu sempre sentia em mobilizar as Forças Armadas para qualquer tipo de atividade que não fosse aquela precípua dada pela Constituição. Forças Armadas nas ruas não é exatamente algo que se deva fazer. Forças Armadas têm que estar sendo preparadas, adestradas, mantendo-as operacionais para, nos casos previstos na Constituição, elas oferecerem combate. Forças Armadas aprenderam a combater um inimigo. E isso não pode ser transferido para um combate, um embate nas ruas. Isso deve ser dado à Polícia Militar, a outro tipo de Polícia Civil, enfim, que tem essas atribuições. Portanto, eu espero que nós não tenhamos que verificar, ou ver, ou assistir, ou presenciar, uma vez mais, a utilização das Forças Armadas brasileiras para combater, coibir qualquer tipo de manifestação que esteja sendo realizada nas ruas brasileiras. Pela ordem, Sua Excelência, senadora Ana.